Vamos ler a Bíblia, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler o versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém o seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desde já não há oferta pelo pecado. Nós lemos até aqui. O que eu agradeço diante de Deus é que eu frequentava a igreja, mas até os 19 anos eu pensava que eu ia para o inferno. Não porque eu não acreditava em Jesus, eu acreditava em Jesus, mas eu ainda tinha muitos pecados, porque eu não tinha conseguido receber o perdão do pecado. Nossa, ter certeza do perdão do pecado, isso faz sentido? Como nós podemos ter certeza do perdão do pecado? Então eu pensei muito sobre isso. Naquele tempo eu tinha a Bíblia, né? Mas como eu li hoje, Hebreus 10, 1 a 18, essa palavra fala exatamente sobre o perdão do nosso pecado. Mas naquele tempo, por mais que eu lesse essa palavra, eu não conseguia entender o seu significado. Hoje em dia, na Coreia, muitos pastores falam que a gente é herege. Por quê? Qual é o motivo maior de nos chamar de herege? Há um tempo atrás, eu escutei pelo YouTube algumas pessoas que estavam contra nós. Essa pessoa disse que veio na nossa igreja, ele falou que mentiu que veio de Ulsan. Não precisa mentir, né? Falando que veio de outra cidade. Ninguém vai te acusar por isso. Aí ele falou, nossa igreja não ora e não dá dízimo. Nossa, a gente tem ali o envelope do dízimo, né? Ele que não deve ter feito. Nossa, eles começam a falar coisas nada a ver e começam a nos acusar com coisa nada a ver. E o que é mais importante disso tudo? Nós somos pecadores, como podem dizer que somos justos? As pessoas tendo vida espiritual, qual é a maior dificuldade para elas?
meu pensamento e o pensamento de Deus são completamente diferentes. O meu conceito e o conceito de Deus também. Nós ficamos presos ao tempo, ao espaço, facilmente caímos na dificuldade, nós tememos, temos tristeza, preocupação. E também nós temos que ser cautelosos com situações que vão acontecer daqui para frente. Mas Deus, Ele é Deus. Ele resolve os problemas. Esse é um Deus eterno, é um Deus todo-poderoso, é um Deus santo. Ele tem um poder enorme que nós não conhecemos e não conseguimos compreender. Então, a gente querer entender a Bíblia pelo nosso conceito, a gente não consegue entender. Eu fui para o Brasil e com 500 pastores reunidos por 3 dias, todos os dias eu fiz conferência com eles, das 9 ao meio-dia. Então a gente fez a conferência em 2 momentos. E depois eu fui para o Peru, tinha uns 600 pastores. E por 3 dias, novamente eu fiz assim. E no Panamá também. Tinham uns 300 pastores reunidos. Por 2 dias, eu o dia inteiro preguei a palavra. O que eu mais fico animado são esses momentos. Antigamente eu vivia no pecado e ficava sofrendo, mas depois que eu recebi o perdão do pecado, lendo a Bíblia começou a me fazer perceber cada coisa. Passando o primeiro momento, passou reto, mas o segundo momento, a maioria dos pastores que estavam presos no pecado, eles descobriram o perdão do pecado. E eles ficaram muito emocionados. E o mais interessante de tudo é que quando a gente fala para os membros da igreja, eles não conhecem a Bíblia, né? Então, se você fala que é herege, eles acreditam. Mas os pastores, os ministros, eles sabem se isso é bíblico ou não. Então, é muito mais legal conversar com os pastores e líderes de igreja. Normalmente, as pessoas acham o livro de Hebreus muito complicado. Então, muitos deles não sabem a fundo sobre Hebreus. E muitas igrejas, é muito difícil encontrar uma igreja que pregue sobre o livro de Hebreus. Mas quando eu vejo, não existe um livro mais fácil do que o Hebreus na Bíblia. Ano passado, quando eu fiz o CLF na Rússia, teve uma pessoa que veio para mim e falou: pastor, como o senhor explica de uma forma tão fácil isso daqui? A Bíblia em si, Deus escreveu para que o ser humano facilmente pudesse compreender, mas porque Satanás coloca um outro coração dentro de nós para a gente compreender de uma forma difícil. Então, se não for difícil, não é uma Bíblia. Normalmente as pessoas pensam assim. A Bíblia, porque não é um livro que a gente pode compreender todas as coisas, não é porque a gente entende tudo o que a gente acredita, mas porque a palavra de Deus a gente acredita, isso é a Bíblia. Então, qual é o grande problema que a gente encontra lendo a Bíblia? Essa palavra que nós lemos hoje, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. O quê? A lei não é verdadeira, não é? É só uma sombra. Não está escrito assim? Sim. Deus, Ele nos deu os mandamentos. Deus, Ele fez uma aliança com o povo de Israel. Se vocês cumprirem todos os mandamentos, vos acontecerá a bênção. Se vocês saírem, serão abençoados. A panela será abençoada. Quando saíres, entrares, será abençoado. Quando saíres, será abençoado. Então, isso é aliança
dos mandamentos. E aí o povo de Israel falou: tudo que disseres, faremos. E assim, por isso que a gente fala que os mandamentos é a aliança, não é? Porque foi a primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel. Mas Deus deu os mandamentos. Deus não deu os mandamentos para a gente se tornar bonzinho, santo e perfeito e ir para o céu. Depois que Deus deu os mandamentos, logo em seguida o povo de Israel falou que ia cumprir. Mas Deus mostrou para Moisés o tabernáculo do céu. E conforme esse tabernáculo do céu, Deus mandou construir aqui na terra. E quando cometesse pecado, Ele mandou fazer o sacrifício pelo pecado. Então, se Deus acreditasse que o povo ia cumprir todos os mandamentos, não precisava mostrar o tabernáculo e nem o sacrifício que era para ser dado pelos pecados. Mas Deus nos deu o mandamento por quê? E no livro de Romanos está escrito: onde abundou o pecado. Então, por quê? Avulsou, né? Está escrito: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Está escrito, não é? O quê? Deus está mandando a gente cometer pecado? Não, está escrito no livro de Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Por quê? Se eu der um exemplo, vamos supor, vocês estão com câncer. Então, rapidamente vocês têm que fazer o tratamento, não é verdade? Mas eu estou com câncer, e se eu não souber que eu estou com câncer, então não vou saber que eu tenho que fazer o tratamento. Então, se esse câncer se espalhar por todo o corpo, eu posso morrer, não é? Então, a doença você tem que descobrir rápido para começar logo o tratamento, não é? Dessa mesma maneira, pelo nosso esforço, não é que a gente pode receber o perdão do pecado, porque a gente não consegue pelo nosso esforço, a gente tem que ir pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo, mesmo dizendo que morreu pelos nossos pecados, se eu não perceber que eu sou pecador, para que Jesus Cristo morreu na cruz? Ele não tinha nada para fazer da vida? Então, quando a gente vai para diante da cruz, a gente descobrir que a gente é pecador, então isso se torna uma posição de pecador diante de Deus. Então está escrito o quê? Que onde, porque vem a lei para que avultasse o pecado. Então, quanto mais pecado você comete, eu sou um ser humano, somente posso cometer pecado, eu sou sujo e mau. Então, para você perceber essa verdade, Deus nos deu os mandamentos. Mas a Bíblia fala bastante sobre as leis. Então, essas leis têm vários significados. Por exemplo, nas leis de Moisés, Jesus Cristo falou, né, que as leis de Moisés já falavam sobre mim. Se a gente vê a Bíblia inteira em si, primeiramente, os 5 livros, né, da lei, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e depois de Deuteronômio vem Josué, vem Juízes, Ruth, Samuel. E aí depois tem os outros, esses são os livros dos profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joséias, Oséias, né? Então a Bíblia está dividida em partes assim. Então Jesus Cristo falou que a lei já pré-anunciava sobre ele. Então, dentre todas essas palavras, Deus queria fazer aparecer Jesus Cristo. Por isso que Deus deu as leis para sobressair Jesus Cristo. Então, tem o sábado dos mandamentos, que é o 4º mandamento, não é? Então, lembra-te do dia dos sábados e santifica-o. Então, por 6 dias trabalharás e o 7º será santo a mim. Não farás trabalho nenhum.
Está escrito, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, as tuas portas para dentro. Então não é que a gente tem que cumprir esse sábado, mas cumprindo esse sábado, o que Deus queria mostrar através do sábado? O sábado dos judeus não é no domingo. É quando o sol se põe, é de sexta quando o sol se põe até sábado quando o sol se põe. Então, porque o dia para os judeus começa quando o sol se põe. Então, sexta-feira, quando o sol se põe, começa o sábado, até o sol se pôr no sábado. Esse é o dia do sábado. Então, no sábado, você não pode carregar nenhuma carga. Os servos estão carregando um peso, estão sofrendo e não aguentam mais carregar. Aí quando eles veem o sol se pondo, olha, está vindo o sábado. E quando o sol se põe, nesse momento, começa o sábado. Então tem que largar toda a sua carga. Mesmo que ele largue toda a sua carga, o dono não pode dizer nada. Então, os servos, eles anseiavam muito pelo sábado. Quando eles queriam que todo dia fosse sábado. Mas naquele tempo não era. Então, quando os servos eles trabalhavam, eles não trabalhavam, eles apanhavam, né? Mas quando chegava o sábado, eles podiam largar toda a sua carga. Mas quando a gente vê no livro de Colossenses, está escrito assim, né? Em Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, o sábado é somente a sombra do que há de vir. Então, qualquer um que estava carregando carga, assim como ele se liberta dessa carga quando o sol se põe na sexta-feira, porque Jesus Cristo é o Senhor dos sábados. Independente do peso do pecado que você está carregando, se você chegar diante de Jesus Cristo, você se liberta de toda essa carga e recebe liberdade. É isso que está nos ensinando. Então, as pessoas que dizem que cumprem bem o sábado, estão cumprindo a sombra do sábado. Não estão cumprindo o verdadeiro sábado. O livro de Hebreus está falando, no capítulo 4, 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus também, ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Então Deus ele formou esse mundo em 6 dias. Por 6 dias ele construiu esse mundo e no 7º ele descansou. Então, eu estou cansado, por isso eu vou descansar o 7º dia. Não foi por causa disso. Porque ele descansou no 7º dia, porque ele já não tinha mais nada para fazer. Então, assim como Deus descansou, nós também, quando entramos em Jesus Cristo, nós podemos receber descanso de todos os pecados. Como? Recebendo perdão de pecado por Jesus Cristo. Então, os mandamentos. Então, primeiro, as leis, a gente fala sobre os 10 mandamentos. E as leis, a gente também pode falar sobre aqueles mandamentos de Moisés. A gente pode falar também várias coisas sobre a lei. Mas, assim, a Bíblia tem vários sentidos sobre a lei. Mas em Hebreus 10:1 está falando, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então aqui está falando que a lei tem sombra dos bens vindouros. Esses bens vindouros é a morte de Jesus Cristo na cruz para perdoar o nosso pecado. É isso que é a sombra, entenderam? Sim. Então a lei está nos avisando sobre isso. Essa lei que está falando aqui, por exemplo, o sábado, está explicando que Jesus Cristo vai nos libertar de todo o nosso pecado.
E essa lei está falando, então, assim como o sábado fala que todos os nossos pecados a gente pode se libertar deles, e assim aqui a lei está falando que Jesus vai morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, está escrito nos mandamentos que o nosso pecado pode ser perdoado pela morte de um animal, né? Um cabrito, um sacrifício. Então, nesses livros dos mandamentos está escrito, em Levítico, está falando sobre o sacrifício pelo pecado. Como a gente pode receber o perdão do pecado quando a gente comete pecado? Quando o sacerdote recebe, como ele pode receber o perdão do pecado, como um príncipe pode receber um pecado, como uma pessoa que cometeu pecado por ignorância pode receber o perdão do pecado, como uma pessoa normal pode receber. Então, o cabrito morre. Ele morre no nosso lugar por causa do nosso pecado, e assim o pecado é perdoado. Entenderam? Então, pega o animal, e aí pega um boi, ou um cabrito, uma ovelha, e quando você pega e mata esse animal, o seu pecado é perdoado. Isso é sombra também de algo. Ovelha, boi. Morrer pelo pecado representa Jesus Cristo sendo Cordeiro de Deus, e Jesus Cristo vindo nessa terra, morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, essa lei está explicando, avisando sobre Jesus Cristo. Então, Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, se você entender direitinho esse versículo 1, o resto vai ser tudo resolvido. Aqui a lei está falando sobre o quê? Não é sobre os 10 mandamentos. Está falando sobre o sacrifício pelo pecado. Então, essa lei tem vários sentidos na Bíblia inteira, mas aqui está falando sobre sacrifício pelo pecado. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, no sábado, a gente, assim como a gente se liberta de toda a carga, assim também, diante de Jesus Cristo, que é o Senhor dos sábados, toda a nossa carga pode ser largada. Entenderam? Então, quando sexta-feira o sol está se pondo até sábado, quando o sol se põe, qualquer carga que seja, você larga e você pode descansar. Por isso nós chamamos de sábado. Você não pode carregar carga. Dessa mesma forma, Jesus Cristo veio para lavar os nossos pecados, porque Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Se nós entrarmos em Jesus Cristo, a gente pode ter descanso. Se a gente está carregando o pecado, a gente não tem descanso. Então toda a nossa carga, todo o nosso pecado, a gente vai poder largar dentro de Jesus Cristo. É para explicar isso, entenderam? Sim. Então, no Antigo Testamento, está falando que quando matavam uma ovelha, um boi, o pecado era perdoado ou não era? Por que vocês não estão respondendo? Então, ovelha, boi, o pecado era perdoado ou não? Sim. Era perdoado. Mas, pegando ovelha, boi ou bezerro, o seu pecado pode ser perdoado. Mas, embora possa perdoar o seu pecado, mas isso é a sombra de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus para perdoar os nossos pecados. Então, o fato é que Jesus Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. E aquelas ovelhas e bois morrerem pelos nossos pecados é a sombra de Jesus Cristo. Aqui no versículo 1. Nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então, o que isso quer dizer? Você pega a ovelha, boi, esses tipos de sacrifícios, é um sacrifício dentro do mundo cronológico, nessa terra. O tempo passa, não é verdade?
Vocês não estão envelhecendo? Sim. Isso mostra que o tempo está passando. Sim. Ontem eu também fui para o Good News Festival e vi os jovens. Os jovens, nossa, são tão bonitos, tanto os homens quanto as mulheres, né? Quando fica velho, começam a surgir todos os problemas, né? Aquele rosto tão limpinho e bonito começa a ficar enrugado e começa a cair as coisas do rosto, né? Começa a surgir problemas, não é? O envelhecer em si, o que é isso? As mulheres, o que elas mais gostam é o negócio que levanta o rosto, né? A minha esposa, eu não sei se ela usa esse tipo de maquiagem. Eu acho que ela não precisa usar essas coisas. Não é verdade? Quando eu vejo a minha esposa, quando ela tinha 50, 60 anos, eu falava para ela fazer exercício, né, físico. Eu sempre peguei no pé dela. Mas quando eu falo alguma coisa para ela, ela tem muitos motivos, razões. Ai, não dá. Ai, você não quer uma esteira? Não, eu fico tonta. Cheio de desculpa. Mas quando eu vi, nossa, já passou correndo o tempo, assim. E assim, quando eu vejo ela tá bem, assim, fragilizada. Ela já tá barrigudinha, come bem. Não, mas eu como bem, eu tô barrigudo, mas a minha esposa não come muito bem, né? Eu vejo que ela já tá bem velhinha também, né? Mas eu amo tanto a minha esposa. Nossa, eu faço tudo por ela, menos morrer. Então, porque eu fiquei velha, né? Agora, por isso que eu estou envelhecendo, né? Me desculpa, mas eu me esforço para ser bom. Né? Eu não sei quanto, para minha esposa, eu não sei quanto eu posso agradá-la, mas eu estou confessando isso diante de Deus, tá? A pessoa envelhece, por causa do tempo. Então, tem uma música que um homem fala, vamos amarrar o tempo na árvore para a gente não envelhecer, né? Então, as mulheres, entre aquela creme, sabe, de lifting que elas usam, falou que usa placenta. Então, quando tem uma ovelha e ela nasce, aí tira aquela ovelha e com aquela placenta faz um creme, né? Pode até ter um pouco de um pouco de resultado, né? Mas não adianta, envelhece. Então, o que quer dizer o tempo passar? Você pega a ovelha e você matou essa ovelha e realmente recebeu o perdão do pecado. Então, se você tivesse esse efeito contínuo, ia ser bom. Mas, esse mundo que tem o mundo cronológico, um ano tem 365 dias, e aí depois vai passando também as estações, primavera, verão, outono, inverno, tudo isso está relacionado ao tempo. Mas aqui, por mais que você queira segurar o tempo passa. O tempo passa. Em 1999, o meu coração não estava muito bom. Em 1999, 2009, então agora 2019, faz 30 anos. Então em 1999, meu coração não estava muito bom, meu corpo não estava legal, né? E eu cheguei bem pertinho da morte. Eu estava em Tejon naquele tempo, a gente estava construindo o centro a igreja, né, em Tejon.
E eles estavam no 7º andar, colocando piso, tijolo, essas coisas. Eu não consigo olhar para cima, que eu ficava tonto. Naquele tempo eu fui para Peru e eu não estava muito bem. E eu sempre, fora o momento de pregar, eu estava deitado. E depois que acabou o culto, né, depois que acabou a conferência, os irmãos, eles foram para o aeroporto se despedir de mim. E eles pensaram, agora é a última vez que o pastor Park está vindo para cá. Todo mundo imaginou que aquela fosse minha última vez. Em 1999, naquele tempo, eu pensei, será que eu vou conseguir viver mais 2 meses? O meu filho estava nos Estados Unidos, ele estava na faculdade, e eu pensei em chamar o meu filho, porque a faculdade, ele pode estudar quando ele quiser, mas o mundo da fé vai ser difícil depois de eu morrer ensinar fé para o meu filho, né? Então, pelo menos antes de morrer, eu quero ensinar fé para o meu filho. Em 1999, eu acho que foi no mês de agosto, Deus curou perfeitamente o meu coração. Antes disso, quando eu tinha 50 anos, eu pensava que eu viveria até 60 anos. Naquele tempo eu comecei a organizar a minha vida já. E mesmo passando 60 anos eu não morri. Eu passei os 70 anos, eu já passei mais da metade dos 70. E ultimamente eu não tenho dormido bastante, né? Eu tô bem cansado, tô tossindo, tava assim um pouco difícil. Mas à noite eu preguei em Los Angeles, eu tomei um remédio que os irmãos me deram. Quando eu tô doente, todo mundo traz, né, remédio para mim, né? E eu tomei o remédio, eu fiquei dopado, e por 1 hora eu tive que pregar dopado. Eu nem consigo me lembrar do que eu preguei naquela noite. Nossa, eu estava bêbado de sono, né? Eu não lembro o que eu falei. Eu acho que eu só falei algumas coisinhas. Aí eu cheguei na Coreia. Porque a gente vive num mundo cronológico. Não existe nada eterno. Ou diz que o ouro não muda, não, ele enferruja. Quando a gente vai no museu, a gente vê que ele enferruja e ele até tem furos da ferrugem. Nesse mundo cronológico, não existe nada que não mude. Então, no casamento, meu amor não vai mudar. Aqui tudo muda. Não existe nada nesse mundo que não mude. Tudo muda nesse mundo. O carro da Hyundai. Quando a Coreia faz um carro da Hyundai, então é made in Coreia, não é? Porque foi fabricado na Coreia. Então, um carro da Hyundai, um coreano fez nos Estados Unidos. Então, é made in Coreia, né? Mas foi um coreano que fez. É fabricado na Coreia ou nos Estados Unidos? Estados Unidos. Onde que foi fabricado? Não está perguntando quem fabricou, está falando onde foi fabricado. Então, se foi made in Coreia, então foi feito na Coreia. E mesmo um americano fazendo na Coreia, é made in Coreia também. E se um coreano for fazer nos Estados Unidos, é made in USA. Porque a gente vive num mundo cronológico. Independente de quem faça, onde faça, tem tempo. Porque não existe nada eterno. Tudo tem um tempo. Então, pegou uma ovelha e matou e ofereceu em sacrifício. Então, o pecado vai ser perdoado ou não?
pegou uma ovelha, matou pelo sacrifício do pecado, vai ser perdoado ou não esse pecado? Mas, porque ele foi feito no mundo cronológico, ele não vai perdoar para sempre. Ele só perdoa aquele pecado momentaneamente. Só naquele momento, entende? Então, eu, para receber o perdão do pecado, eu estou vivendo bem, eu tive o perdão do pecado, e aí depois de um mês, se eu cometer pecado de novo, eu me torno pecador de novo ou continuo justo? Pecador novamente, entendem? Estão entendendo bem? Eu recebi o perdão do pecado, então eu sou justo. Mas se eu cometer pecado de novo, eu sou pecador. Então o que eu tenho que fazer? Fazer outro sacrifício pelo pecado. Porque esse é um mundo cronológico. Nesse mundo não existe nada eterno. Tudo que você fizer no mundo cronológico tem tempo. E tudo que você fizer no mundo eterno é eterno. Vocês também no mundo eterno não vão mudar, vocês não vão envelhecer. Eu não sei como a gente não vai envelhecer. Mas lá no céu, todas as indústrias de cosméticos vão falir. Entenderam? Porque lá é um mundo eterno. O que está falando aqui? Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Então, os ofertantes com os mesmos sacrifícios que anos após anos, eles não podem perdoar o pecado eternamente, só naquele momento que ele oferece o sacrifício que pode perdoar o pecado, porque aquele pecado é só perdoado momentaneamente, ele recebeu o perdão do pecado, mas se ele cometer pecado novamente, ele é pecador ou é justo? Pecador. Então, tem que fazer outro sacrifício pelo pecado. Então, se eu sacrificar de novo pelo pecado, meu pecado foi perdoado, né? Então, eu sou justo ou pecador? Justo. Então, até você cometer pecado de novo, aí se você cometer pecado de novo, você é pecador de novo. Entenderam? Isso é a sombra da vinda de Jesus Cristo. Isso é a sombra de Jesus Cristo, essa ovelha. Por isso, quando a gente lava o pecado com as ovelhas ou o bezerro, não lava eternamente. Mas o que está escrito no versículo 2? De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Não está escrito isso? Então, está escrito com tudo, por quê? Se esse pecado fosse perdoado eternamente, não é? Se tivesse sido perdoado perfeitamente, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado? Então, porque o pecado foi perdoado eternamente, ele precisa lavar de novo o pecado? Não, não precisa. Então, está falando sobre isso. Então, versículo 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam consciência de pecado. Versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, Jesus Cristo vindo na terra, está mostrando que Jesus Cristo ia vir na terra para remover os pecados. Então, se esse sangue de touros e de bodes pudesse remover pecado, então não precisava vir Jesus Cristo, não é? Então, versículo 5, por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então, a gente ficando limpo diante de Deus,
Se nós pudermos ficar diante de Deus perfeitos, então não precisava vir o sacrifício de Deus. Mas se eu sacrificar, então eu sacrifício e cometo pecado de novo e fico pecador de novo, e de novo, e de novo. Porque eu sacrifico e me torno pecador de novo, porque isso não tem efeito nenhum. Então Deus não queria isso. Aqui está escrito, né? Por isso, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso que Deus preparou Jesus Cristo vir nessa terra através da Maria para vir para essa terra e lavar nossos pecados. Vocês entenderam até o versículo 5? Versículo 6. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Está escrito aqui. Deus se agrada ou não se agrada? Por que que ele não se agrada? Por que que ele não se deleita? Por que com os holocaustos e ofertas pelo pecado? Por quê? Porque eu cometo o pecado e depois eu ofereço o sacrifício pelo pecado e depois eu peco de novo e me torno pecador de novo. Então Deus, ele queria um sacrifício eterno que jamais tornaria me fazer pecador de novo. No versículo 7, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, no Antigo Testamento, o pecado era perdoado pelo sacrifício de bodes e ovelhas, mas Deus não era isso que ele queria, por quê? E a gente voltava a ser pecador mesmo depois do sacrifício, né? Porque pecava de novo. E assim Jesus Cristo veio nessa terra para fazer a vontade de Deus e ser o sacrifício eterno aqui na terra. Né? Versículo 8, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. 9, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, o primeiro era um sacrifício que pegava uma ovelha, um boi, mas isso foi cancelado. Depois que Deus mostrou, Deus acabou com essa primeira forma de perdoar pecado. E Deus, ele mandou Jesus Cristo na cruz para que os nossos pecados forem perdoados eternamente. Então, versículo 10, conhecemos bem, né? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Está escrito assim, né? Sim. Aqui no capítulo 10, versículo 10. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Não está escrito aqui que nós fomos aperfeiçoados para sempre? Aqui no versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Está escrito, não está? Que nós fomos santificados, não está? Sim. Aqui está falando que a gente é santificado pelo arrependimento. Hein? Não. A Bíblia está falando. Quando ele perdoou o nosso pecado, como ele fez? A gente pegava o sangue de bodes e colocava nos chifres do altar. Mas esses chifres do altar que está no tabernáculo do céu, esse tabernáculo da terra, esses chifres do altar não é o verdadeiro aqui da terra. Então o tabernáculo do céu, porque ele é eterno. Então se você fizer esse sacrifício lá no céu, porque no céu tudo é eterno, até perdoar os pecados, perdoa eternamente. Então, com esse sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, ele não passou esse sangue nos chifres do altar aqui da terra, mas lá no céu, ele derramou o seu sangue nos chifres do altar do céu.
Então esse sangue que é derramado aqui na terra pode lavar o pecado temporariamente, porque quando você comete pecado de novo, você tem que de novo oferecer sacrifício por isso. Mas o sangue que foi derramado nos chifres do altar lá do céu, porque é um sacrifício eterno, com uma só vez já acabou. Entenderam? Sim. Então, vida espiritual é a gente acreditar no quê? Não é eu ficar implorando diante de Deus para perdoar o meu pecado ou me arrepender. O pecado é somente perdoado com o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz. Amém? Amém. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue. Fora o sangue de Jesus Cristo, não existe nada mais que possa lavar o nosso pecado. É verdade que você tem que se arrepender, mas o arrependimento em si não lava pecado. Entenderam? Se o arrependimento lavasse pecado, João Batista era o suficiente, não precisava vir Jesus Cristo. Para lavar o pecado, somente pode ser pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Não existe nada mais que possa lavar os nossos pecados. Amém? Amém. Por isso, Jesus Cristo, morrendo na cruz pelos nossos pecados, Ele derramou o seu sangue na cruz. E Ele recebeu todo o castigo pelo nosso pecado. Ele já lavou eternamente. Entenderam? Sim. Se você não sabe, você não pode ter seu pecado lavado. A outra vez, o pastor Terry, ele veio para a Coreia. Então, quando ele veio para a Coreia, ele ficou uns 32 dias e depois ele tinha que voltar para os Estados Unidos, mas ele não acabou o trabalho aqui. Aí ele tinha que ir para o Japão e entrar de novo aqui na Coreia, então ele podia ficar mais 30 dias, né? Eu não sei exatamente os dias, mas aí os irmãos conversaram e falaram: pastor Terry, você vai uma vez lá para o Japão. E ele pegou um navio de Busan para ir para o Japão. Mas ele não tinha um centavo naquele tempo. A gente só deu a passagem do navio para ele, né? E tinha um refeitório lá. E ele não comeu nada porque ele não tinha um tostão. Então, porque não demora dias para chegar lá de Busan até o Japão, algumas horas. E aí ele desceu no porto do Japão. E aí os irmãos: pastor Terry, tudo bem, né? E você comeu? Não, eu não pude comer. Por que não comeu? Porque eu não tinha dinheiro. Deixa eu ver a tua passagem. Aí quando viu a passagem, nessa passagem, nossa, já está inclusa a sua refeição. Mas como não estava escrito em inglês, estava escrito em japonês e coreano. E o pastor Terry, ele fala muito bem inglês, mas coreano, ele não sabe, né? Então estava inclusa a alimentação, mas ele não sabia e não comeu. Ai, você tinha que ter me avisado. Tinha comida, mas ele não comeu porque não sabia. Então Jesus Cristo, Ele, por todos os seus pecados, de quem quer que seja, Ele morreu na cruz. Ele não morreu somente pelos pecados do pastor Oxupark, nem somente pelo pecado dos judeus. Ele morreu pelo pecado da humanidade, porque Ele já recebeu o salário do pecado de toda a humanidade, independente de a gente acreditar ou não. Ele já levou todos os pecados, entenderam? Sim. Então, naquele refeitório,
Quando a gente comprou o ingresso para ele, a passagem, com certeza a gente também pagou a refeição para ele comer no navio. Às vezes eu fico chateado quando eu ando de avião, por quê? As pessoas bebem bastante no avião, mas eu não bebo. Mas não quando eu ando 1 ou 2 vezes de avião, né? Mas como eu ando muito de avião, esse ano já dei 2 voltas na Terra. Né? Só os aviões que eu já andei já passou 2 voltas. Nossa, se eles tomam bebida, eles podiam me dar outra coisa, né? Mas eu queria falar, né? Olha, eu andei de avião e não bebi. Vocês não podiam dar um desconto para mim? Não faz sentido, né? Então, eu paguei toda a refeição. Por que vocês estão rindo? O pastor Pagyong-ju, quando ele veio para a Coreia, nem sou pastor mesmo, né? E ele veio desistindo já de ser pastor. E aí ele pegou o avião, e aí ele pediu um copo de vinho, e como a esposa estava dormindo, tomou mais um copo, né? Já que eu não sou pastor mesmo, e bebeu. Sabe o que é legal? Para Jesus Cristo já preparou a nossa comida, eu não vou comer essa comida se eu não souber que foi preparada. Jesus Cristo, ele já perdoou todos os meus pecados, para sempre. Mas coitada daquelas pessoas que estão sofrendo por não saber disso. Mais coitadas são aquelas pessoas que leem a Bíblia a vida inteira e não sabem disso. São fiéis, frequentam a igreja a vida inteira, mas vivem como pecadores. Essas pessoas são as pessoas mais coitadas desse universo. Um ancião, quando ele morreu, ele disse que ele falou assim: ele ofereceu a vida inteira e os seus bens, mas quando ele estava para morrer, ele viu que ele tinha pecado. Aí falou que ele xingou e morreu xingando, sem receber o perdão do pecado. Me dói o coração de escutar esses testemunhos. A gente receber o perdão do pecado, somente tem o sangue de Jesus Cristo para isso. Então, às vezes, quando seu coração está quente, você também teve o seu pecado perdoado. E quando seu coração está morno, também seu pecado foi perdoado. Mas o sacrifício que você mata uma ovelha só lava o pecado momentaneamente. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele perdoou os nossos pecados eternamente, entenderam? Sim. Por isso, o pastor Oksu Park está ensinando isso. A maioria dos pastores não sabem disso e acreditam que são pecadores. Mas os pastores que escutaram essa verdade na nossa missão, em 2017, no mês de março, nós fizemos o CLF. Esse ano é o 3º ano. A gente faz essa reunião do CLF nos Estados Unidos e uns 800 pastores dos Estados Unidos e outros pastores se reúnem. E uns 40 ou 50 pastores da nossa igreja, e se reuniram 800 pastores. E por uma semana eu expliquei como os nossos pecados foram perdoados. A maioria dos pastores se assustou e querem trabalhar conosco. Essa vez em Uganda também, um pastor escutou essa nossa palavra Então, até lá no culto de Ano Novo, né? Então, por 2 horas, né? Meia hora foi o Coral Graças que tocou e 1h30 eu preguei. Se vocês verem na internet, vocês vão ver como os nossos pecados podem ser perdoados perfeitamente. Está escrito, né, no site deles. Está escrito no site, né? Não sou eu que lavo os meus pecados, é Jesus Cristo quem lava os meus pecados.
Qualquer coisa que a gente faça pelo nosso esforço não tem como lavar os nossos pecados. Por isso, pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, se a gente não conseguir receber o perdão do pecado por esse sangue de Jesus Cristo na cruz, não existe outro método, não existe outro caminho. Está escrito na Bíblia. Então, em Hebreus capítulo 10, está escrito assim, versículo 10, até o versículo 9, eles estavam querendo sacrificar ovelha e bois, isso daí lava pecado, mas não eternamente. Então, está falando que ele é impossível lavar o pecado eternamente, mas Jesus Cristo veio uma vez por todas. O que quer dizer uma vez por todas? É que não precisa a segunda vez. Então, quando é dois, primeiro vem um e dois. Quando fala uma vez por todas, quer dizer que não precisa a segunda vez. Por quê? Ele já lavou os nossos pecados eternamente. Então, uma vez já é o suficiente para lavar o pecado de todas as pessoas desse mundo, desse universo, uma vez por todas. Por isso, independente do que eu faço, mas quando o corpo de Jesus Cristo foi sacrificado, todos os nossos pecados foram perdoados. Entenderam? Então, eu tenho que crer que Jesus Cristo já perdoou todos os meus pecados. Jesus Cristo já lavou todos os meus pecados mais brancos do que a neve. Mas as pessoas que não creem nisso, há muitas pessoas que não creem nisso. Isso é muito triste. Isso é um fato muito triste. Entendem? Olha, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Então, esse sacrifício não pode, ele tem que ser sacrificado, ou tem que ser outro sacrifício para poder perdoar novamente o pecado. Mas um sacrifício único lá do céu, no céu de Deus, porque Ele lavou nosso pecado eternamente. Nós somos justos e santificados eternamente. Por isso, vocês... Não é vocês pedindo para o seu pecado ser perdoado, mas vocês têm que crer que seu pecado já foi perdoado. Fácil, não? Mas Satanás, para a gente não acreditar nisso, ele faz a gente pensar que a gente é pecador. Então quer dizer que se meu pecado foi perdoado, eu posso pecar à vontade? Né? Essa vez no Peru, uma mulher pastora levantou a mão e falou: então quer dizer que eu posso pecar à vontade? As pessoas ao redor: ai, por que você não escuta o que o pastor está falando e você só escuta seu pensamento? As pessoas ao redor falaram. Então as pessoas que a palavra entrou já aparece. Então falaram: então eu posso cometer pecado à vontade? Então, mesmo que você não cometa pecado, se você tiver pecado, você vai para o inferno. Então, cometeu ou não pecado, não importa. Você se esforça para não cometer pecado. Você não para de pecar porque você se esforça para não pecar. É o Espírito Santo que tem que entrar no meu coração para eu vencer a tentação do pecado. Mas porque eu sozinho não tenho força para vencer a tentação do pecado, mesmo que eu não queira cometer pecado, eu não vou cometer pecado? Quantas pessoas fazem isso? Nenhuma. Com 19 anos eu me esforcei para não cometer pecado, chorei, pedi perdão, mas depois que eu recebi o perdão do pecado, depois disso, o Espírito Santo começou a conduzir a minha vida de uma forma muito clara e limpa. Mas eu não posso dizer que agora eu sou perfeito e não tenho cometido nenhum pecado. Não posso falar isso. Mas o sangue de Jesus Cristo perfeitamente lavou os meus pecados. Por isso eu acredito que o sangue de Jesus Cristo é precioso. Olhem o versículo 11 de novo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Vocês estão entendendo, né? Aquele sacrifício não podia lavar eternamente. Vamos ler o 12 juntos, nos registrar. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus, porém, tendo oferecido para
sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 13. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quem é esse inimigo? Jesus Cristo lavou os nossos pecados, mas ainda dizem que são pecadores. Esses são inimigos. Porque está falando que Jesus não pode lavar o nosso pecado ainda, não é? Então a única coisa que pode lavar o nosso pecado é a cruz de Jesus Cristo. Mas as pessoas dizem, mesmo frequentando a igreja, continuam a dizer que são pecadoras, estão contra a cruz. Essas pessoas são inimigas de Deus. 14, vamos ler juntos no 2 e já. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Entenderam? Então, com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Para sempre. Aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Essas palavras são tão fáceis, mas as pessoas são enganadas por Satanás e quando as pessoas caem no seu pensamento não podem entender a palavra. 15. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito. 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente escreverei. Porque Deus escreveu na tábua de pedra. Quando vem a tentação, então trazer a pedra até mim é difícil. Então Deus escreveu aonde? No meu coração. E no 17 acrescenta, qual lei ele escreveu? Também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 17, vamos ler juntos no 13 e já. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. 18, ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Amém? Amém. Então, Hebreus capítulo 10 é tão fácil. Está escrito aqui que nossos pecados foram lavados eternamente, mas as pessoas não percebem isso e ainda estão sofrendo no pecado, coitada delas. E o mais triste ainda é que quando a gente prega o evangelho, elas ficam falando que elas estão certas e que a gente é herege. Muitas pessoas dizem isso, infelizmente, coitada delas. Mas hoje em dia, muitos pastores, eles, escutando o perdão do pecado, receberam a salvação, e eu acredito que isso se tornou numa grande felicidade para Deus. Frequentemente eu penso, uma pessoa tão falha como eu, Deus me estabeleceu para pregar o evangelho até os confins da terra. Que vocês sejam essas pessoas preciosas que preguem o evangelho. Se vocês derem seu coração para isso, vocês serão uma grande alegria e uma grande graça para Deus. Até aqui.